Cabe hoje falar num personagem importante que teve a sua época e que é hoje desprezado e que está, de certo modo, ligado a Castelo Branco. Trata-se de Múrguim de Albuquerque e eu apenas, sendo um militar, tenho imensas batalhas ganhas em Moçambique. Tendo participado na pacificação de Moçambique, eu não vou falar das batalhas, nem das guerras, nem do militar. E deixar apenas alguns traços da personalidade deste homem, absolutamente ímpar, sem maçar, passando por alguns pontos que me parecem mais característicos da sua personalidade, e cair num documento que julgo inédito, ou pouco conhecido, que envolve a Rainha Dona Amélia. Ora bem, Múrguim de Albuquerque nasceu na batalha, em 1855, na Quinta da Rosa. Em 1855, passou pela Índia, onde conheceu Caldas Xavier, tirou um curso superior em Coimbra, aproveitando uma doença prolongada de 3 ou 4 anos, tirou um curso superior, era muito, portanto, muito culto, não pode ser visto apenas como o herói de Chaimite, como todos o conhecem. O herói de Chaimite foi herói em Chaimite, mas foi chefe militar de eleição, e ainda hoje estudado em todas as escolas, em todas as academias militares, e portanto, acaba por, depois de várias vicissitudes, fruto da época, acaba por ir para Moçambique. Que época era essa? Fontes Pereira de Mel, quando assinou o documento que acabava com a escravatura, no seu preâmbulo, escreveu: agora que ficamos sem o Brasil, é a altura de irmos atrás da minha força para a África. Como costume, ninguém ligou. E, portanto, a África ficou absolutamente abandonada. Nós, quando dizemos que tínhamos radicais do mundo, a verdade é que estávamos estabelecidos em vários pontos da costa, algumas feitorias, algumas fortalezas, etc. por aí fora, mas pelo interior ninguém sabe nada. Até que entramos na segunda metade do século XIX, que é um século riquíssimo, que é dominado pela personalidade de Bismarck e pela Alemanha expansionista. Quando vê África absolutamente abandonada e quando vê que Portugal é dono de nada, convoca a Conferência de Berlim de 1875. Nessa Conferência de Berlim estabeleceu-se um novo direito. O direito histórico não contava. Interessava era a força. Portanto, vi Portugal argumentar, os nossos embaixadores, historicamente já lá estávamos, não conta. Ou se adequou com aquilo ou ficou sem aquilo. E é assim que Bismarck ditou as regras do jogo e instalou-se em África, em vários sítios, nomeadamente a norte de Moçambique, na atual Tanganyika, e a sul de Angola, da Marilândia, sudeste africano, alemão, que depois desses territórios foi bem ter uma importância muito grande da Primeira Grande Guerra. Ora bem, os ingleses fizeram o mesmo, os franceses fizeram o mesmo caminho por seu lado. Só que nós cruzámos-nos com os ingleses. Nós pretendemos, dentro deste clima de ocupação, ligar Angola a Moçambique através do célebre mapa cor-de-rosa. Os ingleses resolveram unir o Cabo ao Cairo, que está-se bem a ver que cai sobre Moçambique. E, portanto, passam no ultimato, o ultimato de 1890, foi um enxovalho para o país, foi um enxovalho para o Dom Carlos, foi um enxovalho para a República, para a monarquia, e foi um alento para os republicanos. Começa-se a desenhar de alguma maneira, o fim da monarquia. E, em 1895, portanto, pouco depois, partem as primeiras expedições da série
para essa área de Moçambique. A área de Moçambique mais ameaçada era a norte do Lourenço Marques, a zona que ainda há bocadinho falavam de Xai-Xai, por aí fora, até ao Limpopo, porque os ingleses armaram, no verdadeiro termo, armaram o Gungunhana, um recorde bastante poderoso, sanguinário, que ocupava uma área imensa e punha em risco e estava a sufocar já o Lourenço Marques. Quando nos apercebemos deste período, parte uma expedição para a área que levava um oficial que estava em Castelo Branco, Mozinho Albuquerque. Servia aqui, no regimento de Cavaria 8, deve ter passado aqui lá imensas vezes, a caminho do Montalvão, sabe onde, e daqui vai para Estremoz, de Estremoz vai não sei para onde, e daí parte com uma expedição e vai para Moçambique, para a área, para o Lourenço Marques. Depois de ganhar muitas batalhas, não vamos escrever, ele, sempre atrás de Gungunhana, ele acaba por ser governador do distrito de Lourenço Marques, governador do distrito de Gaza, governador-geral de Moçambique e comissário regra de Moçambique. Dom Carlos gostava imenso de Mozinho de Albuquerque, que foi o comissário regra. Ora bem, e eu vou ler aqui alguns traços da sua personalidade e contar 2 ou 3 episódios que completam um bocadinho melhor quem era Mozinho de Albuquerque. Mozinho de Albuquerque foi dos portugueses mais prestigiados e mais carismáticos do último quartel do século XIX. Personalidade complexa, era tido por alguns como uma pessoa autoritária, inteligente e arrogante, mas outros o consideraram antes exigente, severo consigo próprio e com todos, e muito respeitador de tudo o que não fosse mediocridade. Não se dava bem com a mediocridade. Quem o pretendeu diminuir tentou sempre reduzir-o ao feito militar de Chaimite. De resto, passou há pouco tempo um filme sobre Chaimite, do António Pedro de Vasconcelos. Acho que até estava em pé. Ele tentou reduzir-o sempre ao feito de Chaimite. Compreendeu como Gungunhana, para depois dizer que fora uma façanha fácil. Mas Mozinho engrandeceu-se, como disse, como homem, como militar, como governante em Moçambique, onde teve aqueles cargos que eu citei há pouco. Como homem, foi um cidadão exemplar, culto e culturoso, rigoroso e exigente dos valores morais, que entendia deverem exornar a personalidade de um homem. Como militar, mais do que herói do único feito, foi um chefe militar de eleição. Como governante, foi sempre defensor dos seus subordinados e intransigente com os seus superiores administrativos. Ele, destes cargos que eu lhe disse, demitiu-os por 2 vezes, sabendo que era despromovido. Quando iam para ela que eram promovidos, avançavam um posto ou 2, mas tinham ficado 2 anos. E ele, quando não se entendia com quem lhe dava as ordens, vinha-se embora e não queria saber de promoções para nada. Ora bem, isto dá-nos a ideia de um homem austero, sempre de bigode farfalhudo, sempre rigoroso, quase a não dizer bom dia a ninguém. Não é bem assim. Também tem coisas que eu gostaria mesmo que hoje se fossem capazes de fazer. Casou com Dona Maria José Gaivão, Mozinho de Albuquerque, uma senhora que o acompanhou em todas as batalhas e que morreu com 98 anos, já cega, completamente cega, em Estombá. Na Rua das Tarinas, onde eles viviam. Na Rua das Tarinas está a casa onde ele viveu e tem uma grande placa a comemorar o seu feito. Ora bem, vejam bem, depois de casar, ele resolve fazer uma viagem, não de notícias, passado algum tempo, com a mulher. E chega a Coimbra, a casa dos parentes. E à porta está sentado um mendigo indigente e perguntaram-me o que estás aqui a fazer. Vi-me tratar da minha aldeia, despejaram-me aqui e agora não consigo ir para a minha terra, não tenho nem sequer para comer.
Aquilo incomodou o mozinho e a mulher, passaram a noite a falar nisso. No dia seguinte, entregaram todo o dinheiro que tinham a este senhor, foi para a sua casa e acabaram com a direção, voltaram a Lisboa. Quem era capaz de fazer isso hoje? Quem era capaz de fazer uma coisa dessas hoje? Este é apenas um aspecto. Em Chaimite, foi em Chaimite, levava 300 ou 300 carregadores pretos. Negros, como eles gostam, que se chamam negros. E levava cerca de 20 soldados brancos. No final, mandou distribuir uma boa quantia a pretos e brancos. Todos quando estavam, eles ficaram admiradíssimos, nunca tinham tido tanto dinheiro, principalmente os carregadores, e escrevem para o chefe da fazenda. Era ele, o chefe era ele que mandava ao chefe da fazenda. Cometia uma ilegalidade. Se não houvesse uma situação legal que resolve este problema, era uma quantidade de dinheiro, o meu soldo durante o ano dá para pagar isso. E, portanto, o problema resolveu-se desta maneira. Quando foi entregar o Lumiana a Lisboa, a Lourenço Marques foi entregá-lo. E estava o seu amigo Caldas Xavier, que tinha conhecido na Índia, e que ele considerava bem melhor que eu. Caldas Xavier era um pouco mais velho do que eu, estava agonizado no hospital. E então, ele tinha feito Chaimite, sabia que o rei que o ia condecorar e sabia que lhe dar uma pensão. Escreve imediatamente para o Conde de Arnoux, que era o secretário do rei, e diz: pode-me contar com o Carlos. Poxa, e disse: eu aceito todas as obras que me quiserem dar. Tudo quanto for dinheiro, eu peço que entreguem à família de Caldas Xavier, porque à mercê dele estava o pai, a mãe, o sogro, a sogra e 4 filhos, e ficam completamente na miséria. Todo o dinheiro que me quiserem dar é para eles. Portanto, completamente, um desprezo completo pelo dinheiro. E era por isso que corria na altura isto, que os mozinhos eram muito inteligentes, muito nobres, muito valentes, mas muito pobres. Ele tinha um desprezo total ao dinheiro, andava sempre sem dinheiro, não tinha, mas era sempre por estas duas causas. E já agora, está aqui este livro, o livro do mozinho que eu escrevi, mas está aqui este livro aparece de uma forma curiosa, quando eu escrevi ele, lá dentro, ele descreve o que foi o Natal no Limpopo. Ele partiu para Chaimite na véspera de Natal e pararam antes do Limpopo. E então ele descreve o Natal do Limpopo. É das páginas mais bonitas da filha, que é o nome que ele escreve. E bebeu um vinho quina, que nem sei o que era um vinho ordinário que ia daqui, provavelmente um quininho, qualquer coisa por causa das férias. E fizeram uma saúde para o Natal, sabendo que no dia seguinte podiam morrer todos ao atacar o carro de Chaimite, do Lumiana. O ajudante de campo dele, com quem ele comemorou, era o Couto. E estou eu em casa, quando recebo domingo uma chamada de um senhor que me diz assim: você não me conhece? É o senhor Canal Pedro no show, fez aquele livro, fiz. O senhor não me conhece, eu sou bisneto do Couto. E eu digo: do Couto? Mas eu já não conheço o Couto. Eu não sabia já não lembrava do nome do Couto, era mais o nome no meio dos livros. Aquele Couto que o senhor descreve no livro era novo e tal. E então, porquê é que o Couto se tornou importante? Primeiro, que era secretário, era ajudante de campo e ia para as guerras todas com o mozinho. Segundo, na entrada em Chaimite ocorreu um facto curiosíssimo. O Couto ia em primeiro lugar. O Chaimite ia, o mozinho ia em segundo lugar. Como sabem, naquela altura, os oficiais do exército andavam todos fundados, em Lisboa, respeitavam os salões, com todas as etiquetas, com a sua espada, e ele ia ao caminho de Chaimite, também levava uma espada. E então, o Couto, e quem conta isto é o mozinho, contava
O cheio podia contar a cena. O Couto para, abate a espada e diz para o mozinho, prego! Que era uma expressão que se usava nos salões de Lisboa, prego! E é assim que o mozinho de Alquerque entra, em primeiro lugar, em Chainete, e este em segundo lugar. E ele disse, escreva um livro sobre o seu bisavô e tal. Ele escreveu um livro, mas não há dias. Isto tem dias. Escreveu um livro sobre o bisavô, aqui está. Isto tem dias. Ora bem, portanto, o mozinho não era bem aquela pessoa que se dizia, porque partiram, mesmo em Chaimite, quando Pedro Gunganhana faz aquela cena toda, enjoelha e submete e não sei o quê, e portanto ele dominou perfeitamente o Gunganhana, a mãe do Gunganhana vem ter com ele, enjoelha-se, suplica-lhe, leva o meu filho, foi um bandido, mas pouco ao meu neto. E ele responde, o teu filho será julgado pela justiça. Não sei se sabem o que é que se deu ao Gunganhana. O Gunganhana se foi questão da barba e houve uma altura em que se resolveu a situação do Gunganhana. Portanto, quando ele chegava aqui a ser fuzilado, meteram-no num barco e foi para os Açores. Nos Açores foi batizado, dedicava-se, era cesteiro, fazia objetos de cesto, de vinho, e acabou lá a sua vida assim na maior das calmas. Portanto, acabou mesmo batizado. Nunca se encontrou com o mozinho de Alquerque, nunca o mozinho de Alquerque pôde com o Gunganhana, nem o Gunganhana podia com ele, não sabia falar entre um do outro. Ora bem, portanto, ficamos com uma ideia da personalidade de um mozinho de Alquerque. Ora, o mozinho de Alquerque chegou à altura de dizer para António, 1895, 1897 veio, e teve das recepções maiores que já houve na história deste país. Tinha o rei, a rainha, o corpo diplomático, o corpo estrangeiro, tinha todo por aí fora, a organização com 2 cortejos, um levou a mulher para casa, para a Rua das Trinas, o outro levou ele para o Coliseu estava cheio, depois à noite, outra manifestação. E portanto, foi uma coisa absolutamente louca. E organizou-se depois, na Sociedade de Geografia, uma sessão solene com a presença do rei. O rei veio as condecorações todas, tinha lá, aquela espada, aquela guerra, não sei o quê, e faz um discurso absolutamente notável. Em que diz que partiste aqui desconhecido, eu conhecia-te muito bem, sabia o que ias a fazer, conseguiste, no meio daquela confusão toda do ultimato, conseguiste sentar Portugal outra vez à mesa das nações. Portanto, as minhas vidas. Mas ele vinha picado. Porquê? Ele cá, portanto, teve essas manifestações todas. Quando voltou, chegou lá, 2 ou 3 meses depois, tinha um ofício do Luciano de Castro, que era o primeiro-ministro, a tirar-lhe as prerrogativas todas, a reduzi-lo a zero. Claro que ele pediu imediatamente a demissão e escreveu uma carta para o Luciano Amorzinho, em que chama-lhe os nomes todos, em que diz que Vossa Excelência é isto, é aquilo, não teve coragem para me dizer isso quando eu estava aí, porque podia haver algum problema, não teve coragem, e agora apanha por costas e manda isso. Mas eu vou-me embora já. Meteu-se no navio e veio embora. Mas a carta acabava chamando o Luciano de Castro pelos nomes, e depois dizia-lhe: se Vossa Excelência entende, eu concordo com o que está na carta, é o suficiente para mudar a Conselho de Guerra. Se entende fazê-lo, faça-o. E o Luciano de Castro tentou fazê-lo. Foi ter com o Dom Carlos e disse-lhe: fala, nem queres Conselho de Guerra. E o Dom Castro disse: não te metas nisso. Tu não encontras uma única personalidade em Portugal que seja capaz de fazer parte desse Conselho de Guerra. Portanto, a coisa passou assim. Ora bem, claro que
começaram a andar a perseguir-me. Porquê? Todo o povo adorava. Ele não podia ir a lado nenhum porque despovoava tudo. O ambiente era mau. Os republicanos empurravam, comprimiam a monarquia. A monarquia portava-se mal. E estava cheio de conselheiros de taxas. E de maneira que o povo, um povo como em determinadas épocas, via nele a pessoa capaz de pôr tudo na ordem. E chegou a dizer ao Aires Ornelas, que os senhores conhecem da telenovela do Equador, o Aires Ornelas é aquele ministro que vai lá e depois vai lá com o Luís Filipe e depois arranha com o governador e tira-lhe o tapete. Ora bem, portanto, o Aníbal Campos era de facto essa personalidade que eu acabo de dizer. Mas eu vou só ver, entretanto perseguiram-no e a situação que se criou foi muito idêntica à que se tinha criado uns tempos antes com o Conselho de Andrade, não sei se lembram. O Junot dissolveu o exército e mandou os melhores oficiais combater ao lado do Napoleão, entre os quais o Augusto Freire de Andrade. O Augusto Freire de Andrade comportou-se heroicamente e regressa a Portugal. Nunca quis entrar em Portugal com os outros exércitos, com o Sul e com o Machado, tal como fez outros fizeram. O tribunal não lhe encontra literalmente nada, limitou-se a cumprir, a andar de acordo com as circunstâncias. Veja, mas o Beresford, que tinha ocupado o país, via nele um potencial inimigo e não teve problema nenhum. Prendeu-o, condenou-o à morte e enforcou-o. E enforcou ilegalmente, porque para matar alguém na altura tinha que ter o aval do rei, e o rei estava no Brasil, como sabem. Não quis saber disso para nada. E acabou com uma possível isentona. Esta foi de outra maneira. Começaram a fazer insinuações, que era amante da rainha, que dava uns valentinhos e uns lindinhos ao príncipe Luís Filipe, que o Dom Carlos lhe tinha dado para educar. Também estava uma carta que ele escreve ao Dom Luís Filipe, em que diz: o seu pai, que se me entregou a mim, é porque entende que devo educá-lo como soldado. Devo educá-lo como soldado. E, portanto, um soldado é isto, 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 isto. Ainda hoje, alguns historiadores famosos entendem a carta do Luís Filipe, príncipe real, como sendo a apologia do golpe de Estado, quando não é. Ele cita-lhe todos os heróis de Portugal, nomeadamente como é que ele chama? O Ribeirão. Nas guerras liberais era o Dom Miguel e o Dom Pedro. E o Dom Pedro IV. Ele chegou ao Dom Pedro IV. Soldado foi o Dom Pedro IV. Chega ao exemplo desta hora. Portanto, o homem que está a fazer a apologia do Dom Pedro IV não pode, de maneira nenhuma, estar, se não fazia a apologia do Dom Miguel. Ora bem, e chegamos a um ponto em que ele matou 9 ou mais. E começa aqui agora o grande mistério. Porque é que ele se matou? E há várias causas. Ele tinha uma certa propensão para a morte. Cada vez, quando mataram um cavalo na batalha de Barraclenta, ele disse: que azar que eu tive. Se me tem acertado na cabeça, era um momento que me podia ter sucedido, morrer em combate, pela página. E andava sempre com essa linguagem. E muita gente tem-se agarrado a essas palavras para pensar que ele tinha propensão para a morte. Isso é conversa. Conversa é um milagre. O problema era mais grave. O problema é que eles viam o novo Gomes Freire de Andrade. Era o único homem capaz de mobilizar o povo todo. E mais, em 1910, quando se encontrou a República, estivesse ele vivo, e não era assim, que a simplicidade como foi. Quando o Padre Conselho entrou pelo norte, se tivesse cá o seu amigo Mozinho de Albuquerque, aí não era assim de certeza absoluta. Ora, e no meio disto tudo, quem é que o auxiliou? A sua mulher. A mulher acompanhou-o sempre. Andava a cavalo, montava hospitais,
para receber pretos e brancos que apareciam feridos. Sempre o coração apertado, não fosse aparecer o marido dele morto ou ferido. Portanto, a Dona Maria José, quando ele se matou, todos os combatentes de Chaimite e da África do Mozinho viram na Dona Maria José a continuidade da tradição mozinho. Acompanharam-na sempre até aos 93 anos. Ela já não via, conhecia todos os combatentes que tinham estado com ele e portanto, isto é um pouco comovente. Uma senhora viver 50 anos de recordações sempre acarinhada com os velhos companheiros do mozinho, que nessa altura também já tinham 70 ou 80 anos. Ora bem, e então, porquê é que se matou o mozinho? Já disse, a causa foi essa. E uma das... Ele deixou 3 cartas. Ele deixou 3 cartas que não são muito esclarecedoras. Uma delas foi ao conde de Ornoso, que a meteu num cofre, não a leu, e disse aos filhos: está aí uma carta do mozinho, destrua-me, sem ler. Não sabemos se leram, se não leram, não transferiram nada. A segunda carta escreveu para a mulher, para a Dona Maria José Gaivão, que parece que pediu para que a carta fosse com ela no caixão. Desapareceu. A terceira carta, os historiadores agora, até o Ivano, escreveu a biografia do Dom Carlos, diz assim, e escreveu uma terceira carta longuíssima em que explica tudo sobre a sua morte, explica tudo à Rainha Dona Amélia. Ora, a Rainha Dona Amélia nunca fez questão, nunca escondeu a carta andou por aí e acabou na Torre do Tombo. Ora, veja, a carta longuíssima a que se refere ao Rui Ramos. Minha Senhora, perdoe-me Vossa Majestade e não me acho covarde pelo que fiz, mas ser tido em mau conselho, ser desprezado é mais do que posso. Não creio que o suicídio nestas circunstâncias não seja um direito. Minha Senhora, Vossa Majestade nada perde senão um homem que no seu serviço fazia tudo e tudo era capaz. Mas não me pude mais. Paciência. Perdoe-me Vossa Majestade e reze por mim. Beijo as vossas mãos com dedicação, o seu maior criado Maria de Valquer. Isto aqui é uma carta longuíssima. Isto aqui é uma carta longuíssima. É apenas uma ligeira despedida. Mas onde eu queria acabar era exatamente uma coisa que é pouco conhecida e que é praticamente estas relações da Dona Amélia com o mozinho de Alquerque. A Dona Amélia tem um diário íntimo que publicou quando tinha já 80 anos. Como sabem, a Rainha Dona Amélia veio para Portugal, não tem Salazar, veio para Portugal e encontra-se no panteão, portanto, onde está no pé em São Vicente de Fora. Encontra-se em São Vicente de Fora. Ora bem, e ela tem um diário que se chama Mon Amélie dernière reine de Portugal. Eu dei um trabalho de traduzir isto só na parte, mas é um resumo de tudo o que eu disse, mas explica bem as relações que se estabeleceram entre a Dona Amélia e o mozinho, que mostram que nunca tiveram nada, mas podiam vir a ter. É o que ela deixa, é o que ela insinua. Eu vou ler, porque é o resumo de tudo o que eu disse e é o corolário do facto da vida do mozinho. Há dores íntimas que uma rainha não confia nunca, enquanto cumpre os seus deveres de Estado, mas que uma mulher pode confidenciar ao entardecer de sua vida. Só quer isso quando tem já 80 anos. Entre tantas dores, há uma que eu carreguei secretamente até hoje. Há perto de meio século que Joaquim Augusto Mozinho de Alquerque pôs fim aos seus dias, a 8 de janeiro de 1902.
Mais exatamente. Como todos os portugueses, eu admirava esse magnífico oficial de cavalaria, que tinha sido governador-geral de Moçambique e tinha vencido os rebeldes do Lumiana na decisiva Batalha de Portela. Quando este herói voltou a Portugal em 1897, nós o esperávamos no Arsenal. Carlos era o Dom Carlos, o marido. As crianças, que era o Dom Luís Filipe, que era o futuro rei, e o Dom Manuel, que ia ser o Dom Manuel II. E eu desembarcamos na Gaviota Real como uma personagem lendária, Aurélia ao lado de Glória, exatamente como os cavaleiros que eu via quando criança nos livros de imagens. Um cortejo de cavaleiros acompanhou até à sua residência, debaixo de aclamações frenéticas de uma multidão imensa. O infante Afonso era irmão do Dom Carlos, e, portanto, filho do Dom Luís, era infante ainda, cavalgava à sua direita e à esquerda de João Queiroz. Imagina um simples capitão com essa gente toda a acompanhar uma casa a cavalo, para aquelas avenidas debaixo de uma grande aclamação. Tornei a ver esse herói quando o rei lhe conferiu a medalha de ouro militar na Sociedade de Geografia, depois de ter recordado os seus títulos de glória. Depois partiu, primeiro para visitar o país, depois as missões diplomáticas. Uma amizade confiante nasceu entre nós e tornou-se tão profunda que os dois eram os alvos das intrigas da corte, da maledicência política. Alguns acusavam-no de querer ser ditador, cá está, aquele problema que eu disse há pouco, que não era. Ele chegou a mandar fazer um golpe de Estado, como disse, mas o rei disse, não senhora, então não faço. Não era um ditador. Outros associavam a combinações políticas com João Franco. Joaquim Augusto era demasiado inteligente para não dar importância a campanhas políticas contra ele e demasiado militar para sofrer a intriga da corte. Ele me apontava muitas vezes. Bom, já estão a ver que ele entrava na corte porque era o preceptor do Dom Luís Filipe. Portanto, entrava à vontade na corte, almoçava com o Dom Carlos e assim ficar por lá. Eu tentava dizer que o compreendia bem. Falávamos da educação do pequeno Luís, que ele amava eternamente. Fazíamos também longos passeios a cavalo, sem pronunciar a mínima palavra, mas em comunhão das nossas almas. O seu espírito de cavalheiro deixava por vezes transparecer uma ponta de ternura. A minha estima ganhou nuances de afeto. Eu creio bem que na solidão da tapada, não sei se era tapada de mapa, se era da ajuda, nós tivemos, um pelo outro, as nossas tentações. No dia em que me vieram dizer que ele suicidava com a bola na cabeça, tive uma tristeza íntima tão mais atroz, quando pela rainha não o podia deixar transparecer. Tinha que esperar a solidão da noite para chorar. Porque se teria Joaquim suicidado, no auge da glória, protegido pelo rei e amado pela rainha. Não acredito num ato romântico, apesar dos laços que ele tinha com os escritores portugueses que se designavam como vencidos da vida. Eu sei que ele não suportava as campanhas de maledicência que faziam dele um mau amante. Durante muito tempo tentei decifrar a cruel verdade. Eu juro compreender agora que Joaquim matou-se para evitar o que o rumor tinha por averiguado, ou seja, tinha-se começado que ela era amante e se era contra a minha honra. Ele salvou-me de mim mesmo, porque eu não posso jurar se teria forças para resistir-me. Na sua infinita misericórdia, Deus lhe perdoou o seu sacrifício. Ora bem, isto é de facto o resumo, e se ficaram a pensar alguma coisa da rainha, isto tanto ajuda a esclarecer como a não esclarecer, mas dá a entender que nunca houve nada, mas poderia ter havido. Estou convencido pela parte de Joaquim, a forma como ele amava a sua mulher não daria um passo em falso. Quando ele chegou de Chaimite, no norte, ofereceram em Braga, salve, uma espada de honra incrustada com... Como sabem fazer lá no norte? Pois ele foi, chegou,
procurou Columbano, que é o autor desta fotografia dele, mandou fazer uma fotografia grande da mulher, no seu escritório, frente à secretária, tinha a fotografia da mulher e depois os seus pés, a espalda. Isto é significativo. Diz que não é um grande homem, é uma grande mulher, mas isto é significativo. Ele sabia bem que muitas das campanhas devia muito a ela e, portanto, ele subordina a espada aos pés da mulher. Quando este livro foi escrito, 50 anos depois de ter morrido, quando ele morreu foi tudo isto. 50 anos depois, ainda houve algumas iniciativas. 100 anos depois, zero. Os nossos historiadores passam por cima do mozinho como se os tempos coloniais de agora fossem iguais aos tempos coloniais da altura. Eu andei lá uma data de anos e sei muito bem que nós que atacávamos um reino, vamos supor, com os seus guerrilheiros, e eles davam-nos a volta e atacavam-nos ao contrário. Naquele tempo não era assim. Ele tratou uma estratégia porque sabia que, depreciando o chefe, toda a região se submetia. Portanto, ele pegou Guiana, apanhou, toda aquela região ficou completamente submetida. Foi ao sul, fez o mesmo. Foi mais para o leste, fez o mesmo. Ele praticamente pacificou metade de Moçambique. Porque era assim a guerra. Portanto, ele não pode ser comparado com este colonialista ou com este colonialismo de agora, ou com este guerrilheiro de agora. Portanto, 100 anos depois, só houve duas iniciativas, três, a favor do que se lembraram do Mozinho de Albuquerque. Fui o Coronel Barranco, foi à Sociedade de Geografia fazer uma palestra e fui eu que fiz este livro. A Sociedade de Geografia soube do livro e pediu-me um exemplar, e eu mandei dois. Um para o público, que deve estar lá nas prateleiras, e o outro pedi que fosse para reservá-lo, porque fiz uma dedicatória com umas 3 páginas, onde eu recordava a grande sessão da Sociedade de Geografia de 100 anos antes ao grande Mozinho. Essa deve estar nos reservados. A terceira iniciativa foi esta. Ele sonhava ser internado na batalha com uma placa que dissesse apenas: aqui foi batizado Mozinho de Albuquerque em 1857. Isso era. Mas não, a intriga foi de tal maneira que nem isso quiseram fazer. Levaram-no para o cemitério dos prazeres. Levaram para o cemitério dos prazeres, sim. Ainda se meteu na cabeça minha e do Bernardo Afonso tentar que o testamento dele fosse... que alguém mexesse nisto e tal. As intrigas de hoje não se pode mexer em tudo que seja colónia, nem nada disso. Tornou-se absolutamente impossível dar um passo. Mas ainda soubemos, ele tem ainda o número da Câmara, eu não sei se tem as fotografias da Câmara, etc., porque ainda se meteu nisso. Ainda como? Correspondência com a Câmara de Lisboa. Tem correspondência com a Tem correspondência com a Câmara de Lisboa. Mas depois verificamos que os textos são assim. Quando a gente vê os historiadores baralhar as coisas, porque é que passam sobre um mozinho só por ter ligado a palavra colonial, porque na altura havia colónias, não sei, até que só tinha colónias. Quando andava na quarta classe, Portugal era Portugal e Espanha. E havia a companhia colonial de navegação, e havia não sei o que é colonial, ninguém havia companhia colónia. Uma coisa é colónia, ter colónias, outra coisa é praticar o colonialismo. Ora bem, só por estar ligada a palavra colónia, sabe? Os historiadores modernos não falam mesmo, não podem falar mesmo. É um crime. No entanto, fazem-se livros sobre o Marquês de Pombal. Todos sabemos que foi um ditador do primeiro ano.